O pessoal de trás também. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Muito gostoso chegar aqui e sentir esse clima proposto pela casa de oração, de interiorização, né? E já percebendo a espiritualidade atuando, agindo de acordo com as necessidades e os nossos merecimentos. Então a gente sempre lembra, se possível também, né, no dia de hoje que vocês vêm à casa, já se conectarem de manhã em oração com esse momento. Isso faz uma diferença bem significativa nos tratamentos, né, naquilo que a gente veio buscar. Então agradeço a casa e a espiritualidade de ter preparado esse ambiente de forma muito linda e harmoniosa. Nós vamos falar hoje sobre um tema que é o ponto de vista. E é um tema bem amplo, bem interessante. A gente poderia relacionar esse tema com várias situações do nosso dia a dia, né? Para começarmos, então eu sempre gosto de trazer um contexto aonde está esse tema dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está no capítulo 2, nos itens 5 e 6. Capítulo 2 do Evangelho, ele trata do meu reino não é deste mundo, né? Então, ele é um capítulo onde se inicia, né, com a pergunta que Pilatos fez a Jesus, né, se ele era rei. E Jesus responde, né, você está dizendo que eu sou rei, mas na verdade meu reino não é deste mundo. Isso está no Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 33, 36 e 37, quem quiser procurar no Novo Testamento. Então, o que Jesus respondeu, o que ele quis dizer, o meu reino não é deste mundo? O que será que Jesus, em pouco tempo de vida, em 33 anos, e mais especificamente bem menos tempo, né, ele deixou uma mensagem tão importante que mudou todo o nosso planeta Terra, né? E ele, na verdade, ele modificou até o nosso calendário, né? Porque a gente tem as eras, né? A história antes de Cristo e depois de Cristo, né? Isso mundialmente falando, no planeta, né? Então, não resta dúvida que o exemplo de Jesus foi um exemplo de extrema importância, é o nosso guia, né? E será que Jesus teria encarnado nesse plano para perecer na cruz, para morrer crucificado e aceitar, né, toda a sua missão na forma como ele veio, se ele não acreditasse que existiriam outros planos e outras vidas? Seria uma imbecilidade da parte de Jesus, né? Porque ele dedicou a vida dele, ele se entregou, deu o seu exemplo, né? Muitas vezes abdicou da sua família, da sua mãe, né? Dos seus irmãos, para pregar, para sair curando, deixando o seu exemplo. Se não houvesse uma continuidade, quer dizer, ele iria morrer na cruz e acabaria tudo. Então, quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, ele está claramente querendo dizer que existem outros planos, né? Que ele habitaria outros planos e seguramente mais evoluídos que esse, né? Então, quando a gente fala de rei, de realeza, a gente tem aqui que fazer uma ponderação, né? Existe a realeza terrestre, né? Tem a rainha da Inglaterra, né? Tinha a rainha da Inglaterra, né? Tem outros reis aí no nosso planeta, mas esse rei, essa realeza terrestre, ela termina com a passagem, né, para o plano espiritual. A rainha, que foi rainha da Inglaterra, seguramente no plano espiritual, ela não é rainha, né? Ela é um espírito, como nós, né? Então essa realeza temporal, ela tem começo e fim, a realeza terrestre é temporal, ela acaba com a morte do corpo. A realeza moral, que é aí que a gente
figura de Jesus, né? O ser Jesus. Essa realeza moral, que é a realeza das ideias que vão exatamente impactar na melhora de um grupo, da humanidade como um todo, como é o caso de Jesus, que fez muito pelo progresso e ainda faz, né, o seu exemplo do nosso progresso, esse não acaba. Né? Esses exemplos ficam. Por isso que Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Porque ele sabia que além dele poder habitar outros planos, que o seu exemplo, que a sua realeza moral ia perdurar. Ela ia perdurar. Essa é a verdadeira realeza moral. Então tem dois aspectos que dá para a gente entender quando Jesus responde, meu reino não é deste mundo. Tanto a existência de outros planos, de outra vida, como o seu exemplo que não perece, que vai perdurar. Por mais, dentro da minha ignorância, por mais que a gente evolua, né, uns 100 mil anos mais, 2.000, sei lá quantos mil anos mais, eu entendo que esse exemplo de amor de Jesus nunca será ultrapassado. Né? Ele vai sempre nos ajudar. Né? Ainda mais se falando desse planeta. Né? Muito bem. A gente, aí já entrando no tema o ponto de vista. Né? Então, já no item 5 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 2 esse tema. Né? Então, o ponto de vista vai muito em linha a isso que eu estava falando, a questão de se a gente acredita numa vida futura, né? Se a gente acredita que o nosso corpo vai perecer, mas o nosso espírito não, e a gente vai ter outras oportunidades de encarnação, né? Será que a gente realmente acredita nisso como espírita? Está claro para a gente? Eu posso falar que para mim está, porque para mim é razão, racional, entender que eu não comecei aqui nessa vida e eu devo ter outras também, porque não dá para aprender tudo. Isso passa pela minha razão e eu aceito, né? Acredito nisso. Mas será que eu vivo isso? Aí é uma outra questão. O que é viver acreditando na vida futura? É dar a relativa importância a esse momento que a gente está passando aqui. Relativa importância. Porque se nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem como espíritos, será que a gente não valoriza demais esse momento que a gente está aqui? Se preocupa demais com as coisas da matéria? Sofre demais por causa de uma unha encravada? Né? Sofre demais porque o vizinho jogou lixo na nossa porta? Né? Sofre demais porque o candidato X falou isso, falou assado, né? Isso passa, isso perece e é muito rápido, né? Às vezes a gente acha, nossa, tem muito tempo pela frente, sou jovem e tal. A gente começa a olhar, eu ano que vem não me sinto idosa, pelo contrário, né? Trabalho ainda, o ano que vem eu completo 60 anos. E eu já vi muitos colegas meus de trabalho começaram a carreira comigo que já estão na pátria espiritual. Já foram, né? Já passaram. Então é uma passagem. Falam, nossa, lembra do fulano? Faleceu. Lembra do ciclano? Faleceu. Lembra do sei quê? Faleceu. Lembra do tio? Faleceu. Então assim, é uma passagem, é normal, é natural, né? E a gente fica aqui se martirizando, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Se a gente realmente acredita na vida futura, será que a gente vive essa realidade no dia a dia? Se a gente não vive, fica aqui o conselho do Evangelho da gente tentar viver dessa maneira, que é dar o devido peso às coisas, né? Então, claro que eu tenho que me preocupar com o meu trabalho, com a minha saúde, com a minha família, com a minha casa, se o telhado vai cair, se não vai cair, né? Eu tenho que me preocupar. Isso é uma condição de ser como encarnado, a matéria. Eu preciso cuidar do corpo, né, do alimento, mas será que se eu só penso nisso, eu tenho uma casa, eu quero ter 2, eu quero ter 10, eu quero ter 20, eu não paro.
tudo mais. Né? Então, aí é que mora o problema, né? Porque aí é o apego. E quando a gente passa para o outro lado, o caixão não tem gaveta, né? E quem faz trabalho mediúnico sabe que muitas vezes a gente atende espíritos que estão ali sofrendo, né? Como eu já atendi, porque ele queria terminar de escrever o livro dele. A gente fazia 200 anos, né? Ele estava lá do lado da máquina de escrever. Tipo, a máquina de escrever nem usa mais, né? Então estava lá. Ou um que quer pegar a mochila, que esqueceu a mochila não sei aonde, porque tinha lá um valor, tinha uma coisa importante, né? Então essa questão do apego, mesmo sendo espírita, quando a gente passa para o outro lado, se a gente for muito apegado, a gente vai sofrer também, né? A gente vai sofrer. Eu falo, a gente conheceu uma casa espírita em São Paulo, e o senhor, muito tradicional de São Paulo, ele doou os bens dele para a construção da casa, uma casa espírita, ele doou, né? Todo o patrimônio dele se tornou uma grande casa lá em São Paulo. E ele desencarnou, passado um tempo, o grupo que fazia trabalho mediúnico disse que ele estava lá. Agarrado! E aí, para onde tinha que ir? Olha, ele tinha doado em terra todos os bens dele em prol da doutrina, né? Da sequência, do estudo, dos atendimentos, mas ele achava que tinha que ficar ali, e não era, ele tinha que ir. Então vejam como é sutil e importante a gente pensar nisso, né? E quando a gente se apega muito, aí a gente tem porque a gente tem várias sementinhas, né? Umas bem boas e algumas não tantas, né? E tem uma que chama egoísmo. E o egoísmo, até um certo ponto, ele é importante, né? Porque quando a gente fala do egoísmo de uma forma sadia, eu estou pensando em mim, eu estou pensando na minha sobrevivência, estou pensando em cuidar do meu corpo, né? Eu estou querendo cuidar daquilo que me foi emprestado, né? Mas quando ele passa do limite, então nessa hora que a gente se apega a muitas coisas da matéria, ele ganha um adubo incrível, né? Ele germina, e aí é aí que a gente se perde, né? Então, que nem esqueci seu nome? Josélia. A Josélia falou, a gente está aqui em oração e o pensamento voa, né? E é normal mesmo. Eu estava ali, meu pensamento tinha voado, e voltei, e a hora que você falou, eu falei, era para mim essa mensagem. Então, a gente, no egoísmo, a gente voa também, né? Então, é a hora da gente, vamos voltar à realidade e lembrar, né, que isso aqui é uma passagem, isso não é tudo. E a gente vive uma coisa que com a pandemia, gente, é incrível. A gente tem na empresa que eu trabalho a área de pesquisa de consumidor, e é global isso, a quantidade, o nível de ansiedade das pessoas pós-pandemia. É uma coisa que cresceu absurdamente. As pessoas estão doentes, né? E a gente se inclui nisso, porque foi um momento muito difícil, muito difícil. Então agora, a gente, diante de uma casa espírita, como vocês têm esse trabalho, vocês que estudam, que estão aqui, né? Então sempre fiquem atentos, como é que vocês estão. Se precisar, procura ajuda médica. Não entra nessa não, sabe? Vai cuidar para não viver essa questão da ansiedade. Percebeu que tem alguém da família que está sofrendo disso? Oferece ajuda, né? O tratamento espiritual é importantíssimo, mas nós não somos só espíritos, somos matéria também. Às vezes precisamos de médicos, às vezes precisamos conversar com um psicólogo, né? Então é importante, a gente tem que tomar muita atenção com isso, tá? E isso impacta a relação na família, né? Porque se a gente vive tão preocupado só com trabalho, a gente nunca tem tempo para a família, né? E vai. Quando a gente menos espera, o pai já foi, a mãe já foi, o irmão já foi, né? Aí fala, ufa, foi todo mundo, né? E eu não tive tempo. Mas, quando a gente amplia a nossa visão, é muito bom, né? Quando a gente consegue,
deixa eu olhar aqui. Tá aqui, vou trabalhar, eu saio do trabalho para horário, aí é outra coisa, vira a chave. Vira a chave, eu vou ler um livro bacana, eu vou na casa espírita, eu vou assistir um filme, eu vou ajudar uma pessoa, vou na minha caminhada na rua observar se tem algum irmão que está precisando, está com frio, está com fome, né? E a gente pode oferecer um copo de água para ele, uma boa noite. Né? Isso faz toda a diferença. E a gente começa a mudar completamente o nosso campo de visão. É como se ela falou, você quer fazer daqui de baixo ou daqui de cima, né? Poderia fazer daqui de baixo sem nenhum problema. Eu não quis jogar muita saliva, né, nas pessoas, mas daqui também é importante, porque eu não sou alta, e eu consigo ver a Cida que está lá atrás, o Pérez, né? Os outros eu não sei o nome, mas consigo ver todos vocês, né? Então essa troca visual acaba sendo importante também, né? Então quando a gente amplia a visão, é muito importante. Se eu fizesse a apresentação aqui, né, essa conversa aqui sentada, eu teria uma visão completamente diferente. E vocês talvez teriam uma interpretação, uma visão minha completamente diferente. Né? Imagina quando a gente é criança. Né? Qual é o nosso campo de visão? A escola, a casa dos avós, às vezes os primos, o coleguinha. Né? A gente não tem aquela ideia do que tem na sociedade. Né? Às vezes a gente, quando é criança, não consegue entender os grandes problemas da sociedade, né? Às vezes uma criança que está sofrendo, que está passando fome, né? E às vezes também a gente não consegue entender, por mais que a nossa infância possa ser difícil, o quanto às vezes a gente pode ter sido abençoado naquela casa, porque às vezes uma casa muito humilde, mas teve tanto carinho do pai e da mamãe, né? E a criança não consegue, mas meu pai e minha mãe não puderam me dar uma bicicleta, uma boneca, um videogame, sei lá o quê, né? E fica martelando aquilo ali. Mas, do outro lado da rua, o fulano, a fulano tem o videogame, tem a bicicleta, mas talvez o pai e a mãe não tenham tempo para eles. Então, o nosso campo de visão, quando a gente é criança, é muito pequeno. Né? Quando a gente começa a crescer, começa a trabalhar, e vai para a faculdade, ou não, ou tem um trabalho, começa a interagir com outras pessoas, aí a gente começa a ampliar o nosso campo de visão, entender as diferenças. Por que no trabalho sempre tem um chato que nos persegue? Por mais que a gente mude de empresa, não tem? Sempre tem um, não tem? É normal. Porque nós somos diferentes, né? E esses chatos, esses que nos perseguem, são os que nos fazem crescer. E se a gente tiver esse campo de visão realmente ampliado para que isso aqui é uma passagem, a gente vai achar graça do chato. Acha até divertido o chato que pega no nosso pé. Vai passar. Daqui a pouco ele não está mais. Né? Meu marido brinca comigo, porque eu estou há 28 anos no mesmo trabalho, né? E eu já tive só uns 10 chefes, né? Cada um que entrava era de um jeito, claro. Né? Então, assim, eu sobrevivi a todos. Todos eles passaram. Passaram. Eu estou lá, trabalhando. Né? E é engraçado. Então, assim, tem uns mais chatos, menos chatos, mas passou tudo, passou. Então, eu acho graça. Eu venho fazer, eu falo para ele, lá vem outro novo, agora vai pedir isso é normal. Né? Vai passar. Quando a gente vê essas amarguras vistas com mais paciência, a gente vive mais feliz, né? A gente é mais tolerante, a gente sofre menos, tem a saúde melhor. Né? Mas também, se a gente pensar que só a vida futura é que importa, a gente fala, vou desencarnar mesmo, para que eu vou estudar? Para que eu vou trabalhar? Para quê? Para que eu vou pensar em melhorar a casa? Daqui a pouco estou do outro lado. A Débora falou, não tem caixão, não tem gaveta mesmo? Para quê? Não é bem assim, né? A gente tem isso aqui emprestado, a gente tem que cuidar dele. Se a gente construir uma família, a gente tem que zelar pela família. A gente tem que proporcionar um bem-estar, né, na medida da nossa condição. Né? Porque quando a gente se melhora, a gente melhora tudo à nossa volta. Não cuidar da saúde, às vezes pode acarretar que você vai viver seus dias numa cama,
e vai dar trabalho para um monte de gente. A gente não sabe o nosso futuro. Eu amanhã posso ter um problema e ficar numa cama, ninguém sabe, né? Mas eu tenho que ter consciência de que eu cuidei da minha saúde, né? Eu cuidei da minha alimentação. Eu tomei cuidado com relação às drogas lícitas e ilícitas, né? E não só as químicas. Nosso pensamento pode ser uma droga, né? A forma como eu respiro, né? Então eu falo que é importante no médico, sim, mas antes de tomar remédio, dá para fazer respiração, dá para se alimentar melhor, dá para tentar dormir melhor, dá para pensar melhor. Se a gente juntar tudo isso, mais o remedinho do médico, tenho certeza que o tratamento vai ser infinitamente melhor do que se a gente só tomar o remédio. Então, a morte do corpo, ela não deve ser considerada como algo apavorante. Ela é normal, natural, e isso aqui é uma passagem. Tá? Quem fala isso para vocês aqui é alguém que nós, em menos de um ano, partiu para a espiritualidade, meu único irmão, né? Mais novo que eu, que trabalhava no meio comigo, meu vizinho, e partiu, sofreu um acidente e partiu, né? E no começo não é fácil, né? Não é fácil para ninguém, mas a gente está muito tranquilo, porque a gente tem muita consciência de que ele cumpriu a missão dele aqui. Ele criou os filhos muito bem, deixou 2 meninos assim bem jovens ainda, mas estão muito bem encaminhados, né? Deixou um exemplo maravilhoso para a família, de um cara legal, um cara alegre. Então a gente aceita a passagem dele com aceitação, né? E com paz de espírito, porque sabe que ele está bem, que ele foi bem, né? Porque a gente sempre fala, você semeou maracujá, você não vai colher mamão, né? E eu tenho certeza que aqui, na vida dele aqui, ele sempre semeou coisa boa. Então, ele passou do outro lado, provavelmente com esse tipo de colheita e semeando também coisas boas, né? Estaria muito preocupada se ele tivesse desencarnado numa condição, uma pessoa violenta, agressiva. Não foi nada disso, né? Então, encarar isso como uma passagem, eu não queria estar passando por isso, mas tive que passar, estou passando. E a gente está, graças a Deus, entendendo que realmente é uma passagem, né? Porque não é o fato de que a gente é espírita, que a morte é fácil. Não é. Não é fácil. É uma separação, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que ela é momentânea. E nós também vamos passar. Então é isso que a gente tem que ter claro. Eu gostaria de convidar alguém para me ajudar a fazer uma leitura final que fala sobre o ponto de vista. Quem gostaria de vir aqui comigo? Você? Então a história é a seguinte. Alguém já deve ter visto isso aqui na internet. Aqui tem, estamos dentro do ventre materno, tá? 2 bebês. Eu sou um bebê, ela é outro bebê. Você vai ler o time bíblico, tá? E eu leio o time bíblico. Nós estamos dentro do ventre materno. Nossa mãe, né, tá aqui. A gente não tá vendo, tá tudo escuro aqui dentro, a gente só tá conversando. Então, umbilical, certo? Tá? Então, vocês imaginam que, apesar de não parecer bebê, mas nós somos 2 bebês. Então, no ventre de uma mulher grávida, 2 gêmeos dialogam. Esse eu começo fazendo, tá? Você acredita em vida após parto? Claro, há de haver algo após o nascimento. Talvez estejamos aqui principalmente porque precisamos nos preparar para o que seremos mais tarde. Bobagem. Não há vida após o nascimento. Afinal, como seria essa vida? Eu não sei exatamente, mas certamente haverá mais luz do que aqui. Talvez caminhemos com nossos próprios pés e comeremos com a nossa boca. Isso é um absurdo. Caminhar é impossível. Comer com a boca? Totalmente ridículo. O cordão umbilical nos alimenta. Além disso, andar não faz sentido. O cordão umbilical é muito curto. Sinto que há algo mais. Talvez seja apenas um pouco diferente do que estamos habituados a ter aqui.
mas ninguém nunca voltou de lá. O parto apenas encerra a vida. Afinal de contas, a vida é nada mais do que a angústia prolongada na escuridão. Bem, eu não sei exatamente como será depois do nascimento, mas com certeza veremos a mamãe e ela cuidará de nós. Mamãe, você acredita em mamãe? Se ela existe, onde ela está? Onde? Em tudo à nossa volta. Nela e através dela nós vivemos. Sem ela não existiríamos. Eu acredito. Nunca vi nenhuma mamãe. Por isso é claro que ela não existe. Bem, mas às vezes, quando estamos em silêncio, posso ouvir cantando ou senti-la afagando o nosso mundo. Eu penso que após o parto, a vida real nos espera. E no momento, estamos nos preparando para ela. Autor desconhecido. Autor desconhecido. Obrigada. Então, isso é ponto de vista. Quer dizer, dentro do ventre materno, claro que é um texto assim, muito bem criativo, né? Mas imagina a gente no ventre materno, né? A gente não vê nada, aquela escuridão, né? Imaginar que vai nascer, que vai poder comer. Então, somos nós. Nós estamos assim nessa situação. Muitas vezes falamos, mas será que Deus existe? Será que tem vida do outro lado mesmo? Né? Então é muito maior do que nós, mas a gente tem muitas indicações de que não faria nenhum sentido se a gente tivesse vindo do nada, para terminar em nada. Né? Não é possível. Né? Tudo tem uma razão. Então agradeço a oportunidade, né, vocês terem me ouvido. Espero que tenha ficado aí essa semente de levarmos essa ideia, né, de vivermos essa vida entendendo que nós estamos aqui de passagem, né, nos estressando menos.